Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 30.600 dólares. Bitcoin que continua forte e chegou a romper os 31k na madrugada. Hoje, meu principal objetivo vai ser entender no longo e no curto prazo se nós temos força para continuar essa alta e até onde. Vamos tentar responder essa pergunta do milhão. Será que a gente está numa zona de distribuição ou será que a gente vai conseguir passar dela e ir muito além? Vamos discutir? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, só queria avisar que vocês sempre pedem a musiquinha, então eu postei ela hoje cedo, tá? Até com uma comemoração ao especial de 100% de alta que o Bitcoin teve. Então, vê aí no canal se você quer ver a musiquinha e leia esse texto aqui que eu postei ontem no meu Instagram também, tá? Eu acho que é um texto bem importante para vocês entenderem um pouco sobre essa dinâmica, né, de um mercado em medo, igual estava no final de 2022, e um mercado que começa a ir para ganância agora depois de 100% de alta, beleza? Mas vamos lá, vamos começar falando aqui um pouco sobre o Bitcoin, e eu quero começar falando com vocês do semanal, tá? Vamos falar um pouco do longo prazo. Como vocês sabem, na minha visão, a gente está numa zona decisiva do Bitcoin, é uma zona de resistência muito forte e é uma zona onde, particularmente, eu estou colocando dinheiro no bolso, tá? Assim, para mim é uma zona que é confortável vender, não apostando na baixa, mas realizando, rebalanceando os nossos investimentos e diminuindo um pouco do nosso risco no mercado, tá? Afinal, como vocês sabem, não é novidade para ninguém que aqui era um suporte muito importante que foi rompido e agora a gente está testando para ver se isso aqui vai virar uma resistência ou não. Tá? Então até os 32.500 para mim é uma zona interessante para ir rebalanceando a carteira aos poucos. Vou vender todos os meus bitcoins aqui? É claro que não. Porque não é um suporte há 2 anos atrás que determina o price action. O que determina o price action é o que os players do mercado estão fazendo no momento, né? A gente continua vendo que os players do mercado continuam apostando na baixa. Isso pode mudar a qualquer momento, tá? Esse indicador aqui, o Long Short Trader, por exemplo, é um indicador volátil. Então isso pode mudar. Então não tem como a gente saber se a gente vai fazer esse rompimento ou não. Mas, vendo a força do preço, vendo mesmo assim a maioria do mercado apostando na baixa, começa a parecer que a gente tem uma boa probabilidade de romper essa zona aqui dos 32.500, tá? Então, olhando nesse momento, a foto atual, eu acho que a maior probabilidade é essa. Até porque eu vejo muitas pessoas olhando para essa zona aqui como uma zona meio intransponível, né? Tipo assim, o máximo que a gente vai fazer vai ser bater aqui e depois nós vamos despencar. Não é bem assim. Se a gente continuar subindo com o sentimento positivo, a gente pode simplesmente romper essa zona aqui. E aí, detalhe importante, se romper essa zona, eu vou querer vender nos 33, 34? Provavelmente não, tá? Vai ser uma zona onde eu não vou olhar muito para vender. Eu vou começar a olhar mais para venda se a gente chegar ali nos 37, 38, 40. Então, eu acredito que a gente está numa zona boa para colocar dinheiro no bolso ali desde os 29 até agora. E se a gente passar dessa zona, a gente vai ter uma no trading zone, vai ser uma zona assim que a gente não vai fazer muita coisa. Talvez vender um pouquinho, né? Mas, sinceramente, ao meu ver, se passar daqui, pode entrar um FOMO no mercado e a gente pode ir rapidamente para essa região ali dos 37, 40 mil dólares. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos abaixar o tempo gráfico. Indo para o diário aqui, mentira, indo para 4 horas aqui, a gente pode ver que o preço está tentando fazer esses rompimentos, né? Ao meu ver, são rompimentos bem interessantes, tá? O Fibonacci mais conservador que eu traçaria é desse fundo dos 27.170. Um Fibonacci um pouco mais arriscado seria desses fundos aqui dos 27.700, tá bom? Retrações desses movimentos podem dar trades pensando aqui no curto prazo, né? Quando eu falo trades, é realmente colocando stops, tá? Então, e a gente vai discutir também no 15 minutos, ok? Mas nesse momento aqui, ó, se chegar ali nesses fundos dos 29.600 e tal, eu já me interesso por um potencial long arriscado no Bitcoin, ok? Pode ser uma oportunidade. Se chegar aqui nessa região de topos dos 29.200, aí nem se fala, caras. Aqui eu acho que a gente pode ter uma grande oportunidade de fazer essa compra aqui no Bitcoin, fazendo um preço médio interessante, e olhando para cima, tá bom? Olhando para isso sendo simplesmente um reteste para o preço continuar subindo. Porém, caras,
nem chegar até essa zona vai ser fácil. Por quê? Porque a gente tem muitos volumes aqui nessa região. Então, quando eu pego no curto prazo e olho numa hora, eu já vejo que a gente está justamente retestando volumes importantes. Então, a gente tem zonas de suporte traçando desse Fibonacci aqui nesse momento, tá? Toda essa região que a gente está brigando agora, desses 30.400 até os 30 mil dólares, é a zona de suporte, é a zona importante para o preço, tá? Perder esses 30 mil dólares seria muito ruim, seria um sinal de fraqueza que me faria acreditar que trades bons no 4 horas estão chegando, tá? Eu particularmente não vou fazer este trade aqui, muito por causa do quanto a gente está esticado, né? Então, não acho que seria um trade ruim, ok? Mas eu particularmente não vou fazer. Vou analisar se a gente chegar aqui mais próximo dos 30 mil dólares, talvez aqui a gente tenha uma oportunidade e tal, mas por enquanto eu não estou muito de olho nisso, tá? Estou mais tranquilo, entendendo que a gente subiu muito e que uma correção daqui seria algo completamente natural, tá? Então, a zona que a gente, entre aspas, não pode perder para não ter uma correção mais forte é justamente os 30 mil dólares, tá bom? Começou a fechar aqui, cara, mau sinal de quedas pela frente, mas quedas que serão oportunidades para a gente entrar em long apostando em mais alta. Tranquilo? Continuando falando do sentimento, né? O sentimento continua extremamente positivo, né? A gente tem aqui um long short ratio ainda muito baixo, em 0,75. A gente tem um CVD aqui que já começa a cair, a gente começa a ter algumas vendas aqui a mercado agora nessa nossa correçãozinha da última hora aí. E uma coisa importante que a gente pode destacar é que esse último rompimento que a gente fez ali dos 31 mil dólares não foi tão bonito, né? A gente teve basicamente aqui uma queda no Open Interest nesse rompimento, algumas compras no mercado, nada de outro mundo, tá? Então, realmente, acho que não era um rompimento para a gente ir para a lua direto. Essa retração é mais do que bem-vinda e é assim que funciona o mercado, né? A gente precisa dessas retrações para o mercado subir de maneira saudável. E por quê? Porque quando a gente tem esses rompimentos de topo, tipo os 31 mil dólares, muitas pessoas se desesperam e compram a mercado. Essas pessoas que compram a mercado, elas se transformam em liquidez. Quando o preço vai para o outro lado, elas têm que vender. Essas vendas delas fazem as instituições acumularem e mandarem o mercado de novo para cima, entendeu? Então é um jogo de distribuição e acumulação das instituições e, infelizmente, o pequeno trader, o trader que está operando análise técnica, que está operando rompimento de 31 mil dólares, por exemplo, ele acaba se ferrando, tá bom? Então é por isso que você precisa entender esse ciclo do mercado aí no curto prazo, entre acumulação e distribuição, com a análise de sentimento, tranquilo? Então nesse momento aqui, ó, quanto mais venda tiver, melhor para mim, né? E é muito contra-intuitivo, a turma acha que quanto mais venda tem, pior. Mas não, cara. Quando você está numa tendência de alta, você quer que tenha muita venda nos suportes, porque aí a gente tem a acumulação dessas instituições e mais força para subir novamente. Correto? Tranquilo. Tendo isso em vista, né? A gente pode entender que o sentimento continua legal, tá? A gente já começa a ter algumas liquidações aqui e tal. Então, nós vamos analisar, tá? Nós vamos analisar ali os 30.300, talvez um long no curto prazo possa fazer sentido, tá bom? Falando um pouco aqui do book, né? E o book infelizmente está desconfigurado ainda, eu tenho que resolver isso aqui. Nesse momento no book a gente consegue ver, não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa nem para alta nem para baixa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente tem uma pressão vendedora nessa região dos 31 até os 31.500, tá? Então novamente será uma zona de distribuição para mim, será uma zona que a gente vai utilizar a nossa estratégia de longo prazo que a gente falou quando a gente estava falando lá do semanal no começo do vídeo, tá bom? Normalmente será uma zona onde eu vou colocar dinheiro no bolso, tá? Em relação às ordens de compra, muito pouco, tá? Não tem ordem de compra aqui embaixo, um pouquinho tentando segurar esse fundo aqui agora, mas são poucas ordens, tá? Isso aqui não é um bom sinal, então a gente pode ter sim oportunidades para a gente fazer longs, ou aqui mais próximo desses 30.300, que seria o mais arriscado possível, né? Ou realmente longs mais seguros, olhando ali para os 29.700, olhando ali para os 29.200. Claro que a gente vai discutir isso dentro do escritório e nas atualizações aqui, falando um pouco aí dessa dinâmica, né, das instituições. Tranquilo, investidores?
Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Se a gente mexer muito, eu apareço num vídeo da noite aí antes das 8 horas. Um forte abraço.